Olá! Nesse vídeo iremos tratar sobre como obter o erro de uma grandeza a partir do método de propagação de erro. Antes de falar sobre o método em si da propagação de erro, é importante de lembrarmos o que se trata uma medida direta e o que é uma medida indireta. Uma medida direta, ela é dita quando eu obtenho, diretamente, tá, o valor de uma grandeza a partir do uso de um certo instrumento. Então, por exemplo, se eu quero medir o comprimento de um objeto, eu posso, por exemplo, usar uma régua para então obter diretamente o valor desse comprimento. Neste caso, então, eu teria uma medida direta. Caso contrário, de uma medida indireta, por exemplo, nesse caso, eu vou precisar usar uma equação matemática para obter o valor dessa grandeza. Por exemplo, vamos supor que eu quero medir o volume de um objeto, no entanto, eu não tenho nenhum equipamento que vai me dar o valor diretamente do volume. Então, por exemplo, eu posso medir com uma régua as dimensões desse objeto, correto? Ou seja, medindo as dimensões diretamente a partir da régua, mas usando uma expressão matemática que relaciona as dimensões desse objeto com o volume, eu posso obter indiretamente o valor dessa grandeza volume. Ok? Bom, e então, para uma medida direta, o erro dessa grandeza, o erro dessa medida direta, eu posso obter, por exemplo, a partir de um método de um desvio padrão ou desvio da média, onde nesse caso eu vou fazer uma série de medidas e depois fazer simplesmente o cálculo desse desvio. Aí então, nesse caso, eu teria o erro desta medida direta. No entanto, no caso de uma medida indireta, mesmo que eu faça várias medidas, né, o meu equipamento ele só consegue me dar o erro dessa medida direta. Então, eu não tenho como extrair o erro, né, dessa medida indireta a partir deste equipamento, uma vez que ele não foi usado. Então, neste caso, sim, eu precisaria aplicar o método de propagação de erro. Bom, então vamos lá, né, na definição então do método de propagação de erro. Vamos supor que eu tenha feito 3 medidas diretas, sendo as minhas medidas diretas, que eu vou chamar dada pelas grandezas x, y e z. Então, utilizei 3 equipamentos, onde eu tenho o valor dessa grandeza x, uma grandeza y e uma grandeza z. Tá? Então, são 3 variáveis distintas. Né? A partir de cada valor dessa variável, eu fiz n medidas, correto? E aí, a partir dessas n medidas, por exemplo, a partir de um desvio da média, ou média do desvio, eu então vou obter o erro dessas grandezas. Por exemplo, ΔX, ΔY e ΔZ. Eu poderia, ao invés de aplicar o desvio da média, eu poderia, por exemplo, calcular o desvio padrão. Nesse caso, a gente normalmente usa como símbolo para o desvio padrão a letra grega sigma. Então, seria o sigma x, sigma y e o sigma z. Então, essas são medidas diretas onde eu sei o valor. Lembrando que o erro, né, que seria o erro total aqui, tá? Eu ainda posso ter, né, o erro total, que seria, por exemplo, o desvio total, seria então o erro dado pelo desvio da média mais o erro do meu equipamento. Né? Então, se eu tenho uma medida direta, eu sempre vou ter o erro do meu equipamento associado. Tá? A mesma coisa eu posso ter aqui com um desvio padrão, né? Ou seja, o meu desvio total. Tá? Então, eu vou ter o desvio padrão desta medida, mais ainda o erro do meu equipamento. Tá? Só que nesse caso, né, então tem minha medida direta, vamos supor agora que eu vou fazer
eu quero determinar o erro da minha medida indireta, né? Ou seja, eu vou precisar então aplicar o método de propagação de erro, tá? Só que essa medida indireta, vamos supor que a minha medida indireta, ela é dada por uma grandeza que eu vou chamar aqui W, tá? Só que essa minha grandeza W, ela então vai depender dessas três variáveis que eu citei de exemplo, a partir de uma função qualquer, onde o W, então, vai ser função de x, y e z, tá? No entanto, vamos aqui supor que inicialmente eu não sei, tá? Qual função é essa, né? Isso aqui vai fazer parte do meu problema em si, tá? Mas o que a gente precisa saber inicialmente é que essa medida indireta vai depender das três medidas diretas, x, y e z, que eu já sei o erro. Então, o meu objetivo desse problema é, por exemplo, determinar qual que é o erro dessa medida w. Ok? Então, vamos lá. Pelo método da propagação de erro, se eu estiver usando o desvio da média, tá? Neste caso, a definição da propagação de erro, ou seja, o desvio dessa medida W, ele vai ser dado pela derivada, o módulo, né, da derivada parcial da medida W em relação a cada uma das variáveis ou das medidas diretas. Se eu tenho três medidas diretas, então vai ser a derivada parcial dessa função W em relação a x, vezes o erro total da variável x, mais em módulo a derivada parcial da função w em relação ao y, vezes o erro da variável y, sempre aqui o total, mais o módulo da derivada parcial em relação a z, vezes a minha variável, o erro da variável z. Tá? Então, essa é a minha definição geral de propagação de erro. Note que, então, se eu conhecer a minha função, né, que vai dar essa medida indireta, se eu conhecer os erros, né, os valores medidos, e eu conhecer os erros dessas medidas, né, se eu calcular essas derivadas parciais, eu consigo, então, obter o meu valor. Tá? Se eu usar, no entanto, desvio padrão para calcular, né, os desvios de cada medida direta, a gente normalmente usa uma notação diferente, tá? Onde aqui o desvio total dessa minha variável w, tá? Ele vai ser igual a raiz quadrada. Ao invés de eu usar o módulo, eu vou elevar todos esses termos ao quadrado, ou seja, vai ser a derivada parcial da função w em relação ao x ao quadrado vezes, aqui agora então eu vou usar desvio padrão. Então, o desvio padrão da minha variável x ao quadrado mais derivada parcial de w em relação ao y, agora essa derivada ao quadrado vezes o erro total de y, aqui eu lembro que eu estou usando desvio padrão, isso ainda tudo ao quadrado, mais a derivada parcial de w em relação a z vezes o erro de z, isso tudo ao quadrado. E aí no final eu vou tirar a raiz quadrada disso tudo. Então, note que se eu usar o desvio da média, ou a média do desvio, eu uso a minha expressão aqui de cima, onde eu não levo ao quadrado, mas cuidado que eu sempre tenho que tirar o módulo, ok? Já quando eu usar o desvio padrão, normalmente eu vou usar essa segunda expressão aqui. Note que a gente muda a notação, ok? Então, vamos dar o exemplo agora, um exemplo prático, né? Um cuidado importante antes da gente continuar é que note que aqui eu estou dando um exemplo onde eu tenho três medidas diretas. Se eu tivesse um problema onde, por exemplo, eu tivesse somente duas medidas diretas, eu teria somente duas variáveis aqui, né? Dois termos nessa expressão, tá? Se eu tivesse n medidas diretas,
né, eu teria n termos, né, ou n derivadas nessa expressão. Tá? Então, isso é importante vocês sempre terem cuidado. Né? Aqui, tá, eu estou aplicando, estou fazendo um exemplo onde eu tenho, por exemplo, 3, né, medidas. Tá? Mas então, vamos continuar. Então, vamos para um exemplo. Então, vamos supor que eu quero, então, medir, né? Eu quero saber o volume de um objeto. Tá? No entanto, eu não vou ter um equipamento para medir diretamente o volume. É claro que a gente tem equipamentos que medem diretamente o volume. Tá? Mas vamos supor que eu não tenho esse equipamento e aí eu quero, por exemplo, medir o volume de um quadrado ou de um paralelepípedo qualquer. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um objeto aqui. Vou desenhar melhor. Tá? Onde então eu vou ter uma medida da lateral x, da lateral y e aqui, por exemplo, a espessura z. Então eu vou fazer 3 medidas, tá? Aqui eu vou estar usando o mesmo equipamento, eu posso usar o mesmo equipamento, ou seja, o erro do equipamento vai ser sempre o mesmo, tá? Mas o desvio de cada lado pode ser diferente, então eu vou ter ainda 3 erros distintos, tá? Então vamos supor que eu vou usar inicialmente o desvio da média, né? Ou seja, eu vou ter o valor de x, de y e de z, e ainda a partir do desvio da média eu consigo obter o valor de ΔX, ΔY e ΔZ. Aqui já vou colocar os valores totais, ok? A título de simplificação. Bom, então ok. Então nesse caso agora, né, qual que é a expressão que vai descrever o volume desse paralelepípedo a partir das dimensões desse objeto? Bom, a gente sabe que o volume de um paralelepípedo, né, então ele vai ser função dessas 3 medidas, x, y e z, e a expressão que descreve é simplesmente o produto das 3 dimensões, x vezes y vezes z. Tá? Então, agora a gente vai aplicar a equação da propagação de erro, ou seja, eu quero obter agora qual que é o erro deste volume. Tá? Então, o erro do volume, então a primeira coisa é montar a equação, né, essa equação diferencial que vai descrever a propagação de erro. Tá? Então, a equação diferencial, note que agora eu estou usando o V, então o erro de V vai ser, aqui eu vou usar, então, se eu estou desvio da média, então eu vou usar a minha primeira expressão que eu tinha mostrado, então vai ser derivada parcial do volume em relação a x, vezes o erro total dessa variável x, mais, em módulo, derivada do volume em relação ao y, vezes o erro do y, mais derivada parcial do volume em relação ao z, vezes o erro do z. Então, agora, dito isso, o que a gente precisa fazer é calcular essas derivadas, tá? Aqui, pessoal, né, muitos ainda talvez não viu exatamente, né, o que é uma derivada parcial, correto? Mas para a gente, tá, a título de exemplo, aqui a gente usa essa expressão, esse delta aqui, tá, que é o símbolo de derivada parcial. Por quê? Porque aqui, de fato, eu tenho um cálculo que a gente vai falar que é um cálculo de várias variáveis. Tá? Ou seja, porque eu tenho uma função que depende aqui de 3 variáveis. Né? Quando a gente tem somente uma variável, então a gente pode simplesmente usar aquela que a gente está acostumado, né? Que seria esta notação. Né? Por exemplo, a derivada de v em relação a x. Tá? Só que agora, como eu tenho 3 variáveis, né, a definição de derivada, essa derivada que a gente costuma chamar de derivada total, ela vai ser diferente de uma derivada parcial.
tá? Então, no caso, mas aqui para a gente em termos de cálculo em si, não vai ter tanta diferença assim, tá? Então, por exemplo, como que eu calculo, dado que eu sei esta expressão, como que vai ser, por exemplo, o valor desta derivada parcial de v em relação a x? Para fazer isso, tá? Vocês sempre podem pensar assim, se eu estou fazendo a derivada desta função em relação a somente uma variável, eu vou assumir que todas as outras variáveis, ou seja, tanto y quanto z, eles serão constantes. E aí, qual que é o interesse disso? Que derivada de constante a gente sabe fazer, né? Então, por exemplo, a derivada parcial de v em relação a x, vamos supor que y e z é um número, é uma constante. Então, essa constante, na hora de derivar, ela sai da minha derivada, né? Então, a derivada desta função v aqui, onde v é x, y, z, o que vai acontecer? Isso vai ser igual a minha constante, ela sai da derivada, y e z sai da derivada, né? E aí vai ficar simplesmente aqui a derivada de v, né? O que sobrou, o que é o v que sobrou? Que é x, né? É a única variável que está sobrando aqui em relação a x. Se isso dá 1, correto? Ou seja, esse resultado vai dar simplesmente yz. Se a gente seguir os mesmos passos, né? A derivada parcial de v em relação a y, agora, se eu estou contando em relação a y, eu vou falar que as variáveis x e z, na verdade, são constantes. Então, eles saem da minha derivada, tá? Ou seja, vai sobrar aqui x e z vezes 1, que é a derivada de y em relação a y, tá? Então, sobra simplesmente xy. E aí, por fim, a derivada parcial de v em relação a z vai dar simplesmente x vezes o y, tá? Que são, eu estou assumindo aqui como constantes, correto? Então, agora, calculada essas derivadas, a gente simplesmente aplica na minha equação anterior, né? Então, nesse caso, o erro dessa variável medida indireta volume vai ser yz vezes o erro de x mais xz vezes o erro de y mais xy vezes o erro de z. E aí, então, note que todos esses valores são conhecidos, né? Porque eu medi o valor de y, de x e de z e eu consegui calcular os valores de Δx, Δy e Δz. Então, nesse caso, eu consigo obter o erro desse volume. Tá? E assim que a gente procede em qualquer um caso. Note que não adianta a gente decorar, né, a expressão, né, de uma propagação de erro. Por quê? Porque essa expressão ela vai depender da definição geral aqui, tá? Da definição da expressão que eu estou querendo usar, tá? Então, por exemplo, se eu tiver, né, que calcular o erro de uma densidade, tá? Onde, vamos supor um segundo exemplo, né? Eu tenho uma medida indireta densidade, só que agora essa medida indireta densidade, ela vai ser dada a partir de duas medidas diretas, que é o da massa sobre o volume, tá? Ou eu posso até reescrever aqui, que fica mais fácil na hora de fazer as derivadas, que é volume a menos 1 vezes a massa. Então, note que a minha densidade ela é uma função de duas medidas diretas, massa e volume, onde a relação matemática é dada por massa dividido por volume. Tá? Então, agora a minha expressão matemática para calcular o erro dessa densidade, né, via propagação de erro, seria o quê? Note que eu só vou ter dois termos, porque eu só tenho duas variáveis aqui. Então, vai ser o erro da densidade, derivada parcial da densidade em relação à massa,
vezes o erro da massa mais a derivada parcial da densidade em relação ao volume vezes o erro do volume. E aí agora a gente precisaria então calcular a derivada parcial da densidade em relação à massa, assumindo que esse volume ele é uma constante, tá? Então nesse caso, vamos lá. Se esse V ele é um número, né, vamos supor que esse aqui é igual a 2, então esse aqui é 2m, a derivada de D, né, ou seja, derivada de 2m em relação a m, sobraria esse 2, né, ou seja, aqui vai sobrar simplesmente o valor V a menos 1, tá, que é igual a 1 sobre V. Tá? Já a derivada da densidade em relação ao volume, nesse caso, então, a massa eu vou assumir como sendo constante, ou seja, a massa sai da minha derivada. Então, note que eu vou ter que derivar V a menos 1. Vai sobrar aqui um menos 1 V a menos 2, vezes o M, que era o que estava do lado de fora, que eu estou subindo como uma constante, então eu não derivo em relação a ele. Tá? Então agora eu vou jogar na minha expressão geral. Então o erro da densidade ele será o quê? 1 sobre V vezes o erro da massa, mais... Aqui tem um valor negativo, mas isso é em módulo, né? O erro ele sempre soma, ok? Então vai ser massa dividido pelo volume ao quadrado vezes o erro do volume. Então assim, então eu teria o erro desta densidade, tá? Note que, por exemplo, eu posso obter a densidade a partir de formas diferentes, né? Aqui eu estou obtendo a densidade a partir de duas medidas diretas, massa e volume. Tá? Tem experimentos onde a gente vai obter a densidade a partir de medidas diretas de pressão, ou de empuxo, ou de altura de um líquido e assim por diante. Então, a expressão seria diferente. Então, a gente tem que adaptar a expressão para a equação matemática que vai reger, né, aquele problema. Ok? Então, é assim que a gente resolve, né, e obtém, por exemplo, o erro de uma medida indireta a partir do método de propagação de erro. Ok? Então é isso, pessoal. Abraço.